Pessoal, então é isso, ó. Para a gente começar bem direitinho aqui a aula de hoje, eu vou pedir que vocês imaginem o que acontece quando vocês olham para o mapa do Brasil. O que você enxerga ali no mapa do Brasil? Uma miniatura. Uma miniatura do espaço brasileiro. Quando você olha para um carrinho de Fórmula 1, daqueles que te compra para dar no Dia das Crianças, a gente está fazendo o quê? Nós estamos trabalhando com outra miniatura. Todos os objetos que têm a ideia de ser uma miniatura, eles têm algo por trás deles. E o que tem por trás de todos eles? Eles têm uma coisa chamada de forma. Presta atenção. A forma é a mesma. Mas o que muda do objeto para a sua miniatura? O que muda do objeto para a sua miniatura? Opa, obrigado. O que muda do objeto para a sua miniatura é o quê? É o tamanho. O que tem igual? A forma. Ou seja, se um certo local tiver uma inclinação ali de 30 graus, na miniatura a inclinação também vai ter quanto? 30 graus. Mas o que muda do objeto grande para o objeto pequeno? O tamanho. O tamanho, ele vai ser reduzido. E essa redução, ela tem uma característica, qual é? É uma redução feita de maneira proporcional. Então, isso que no colégio vocês aprenderam com o nome de semelhança, ou que vocês aprenderam com o nome de trigonometria, não são coisas diferentes não, pessoal. Isso que vocês aprenderam com o nome de semelhança e com o nome de trigonometria, no fundo, é isso aqui, ó. É a ideia da geometria que procura proporção. É a parte da geometria que procura o quê? Identificar qual é o padrão de proporção que existe de um objeto para o outro. Se o lado vai ser dividido ao meio, qualquer outro lado tem que ser dividido ao meio. É a ideia de criar segmentos que mantêm a mesma razão de proporção. O pessoal até chama na geografia isso aí de um nome. Escala. Na matemática a gente também fala isso, é escala de redução, escala de aumento. Então não se preocupem. Hoje a gente não vai fazer nada além de montar proporções. E aí, nessa ideia de montar proporção, a primeira pergunta que eu faço é: qual é a vantagem que nós temos em dizer que uma coisa é proporcional à outra? Já pararam para pensar nisso aí? O que significa? Qual a vantagem que eu vou ter de dizer que uma coisa é proporcional à outra? E aí eu montei aqui para vocês uma pequena proporção aqui no slide. Eu disse, A está para 2, B está para 3 e C está para 4. Eu disse que os valores A, B e C são proporcionais a 2, 3 e 4. Qual a vantagem que eu tenho em escrever isso? E aí tem o grande bizu das proporções. Sempre que você tiver valores que estão na mesma proporção, você pode dizer que essa proporção vale K. E aí você tira facilmente qual é o valor do A, do B e do C, de cara. Vamos lá, ó. Se A sobre 2 vale K, quem é o A? 2K. Se B sobre 3 vale K, quem é o B? 3K. Se C sobre 4 vale K, quem é o C? 4K. E aí, você tem a vantagem de saber o valor de cada um deles. Então, bora, de cabeça, vai. Se eu disser assim, ó, os números X e Y são proporcionais a 2 e 5. Então, já sabe que o X vale quanto? 2K. E quem é o Y? 5K. Quando eu te falar que coisas são proporcionais a outras, você já sabe o valor delas. Deu para entender como isso é bom para a gente? Então, se eu disser o seguinte, ó, o carrinho de Fórmula 1, na miniatura, tem comprimento 2 para a largura de 1. Então, o que acontece no real? Vai ser também 2 para 1. Então, se aqui for 2K, no outro lado vai ser 1K. Estou entendendo onde é que eu estou querendo chegar? Eu estou criando uma equação já direto para cada valor.
a grande sacada nossa vai ser sempre qual? Transformar as proporções em igualdades. Fica tudo mais fácil para mim. Eu até coloquei aqui um exemplo que já caiu em vestibulares anteriores para vocês observarem como isso aí torna a questão bem mais fácil. Olha para o enunciado dessa questão que é extra, tá? 3 semirretas partem de um mesmo ponto O. Tu sabe o que é semirreta, né? Semirreta tem começo e vai para um lado sem fim. Ela é infinita, mas ela tem um começo. E todas as 3 estão saindo do mesmo ponto, do ponto O. Uma está indo para cá e outra para trás. 3 semirretas saem do mesmo ponto. E ele disse que essas 3 semirretas que partem desse mesmo ponto, elas formam 3 ângulos, e realmente vão ser 3 ângulos, que vão acabar cobrindo todo o plano. E diz que esses 3 ângulos são proporcionais a 11, 12 e 13. Qual é o valor de cada um desses ângulos? E aí eu já botei logo a figura para você enxergar. Ó. Se eu estou com 3 semirretas saindo da origem, e eu estou formando 3 ângulos, x, y e z, está aí o desenho deles. Ó. Mas ele disse que esses valores são proporcionais a quem? 11, 12 e 13, eu já sei de cabeça o quê? Que um deles vale 11K, o outro vale quanto? 12K e o outro vale quanto? Eu já sei. Vamos só confirmar isso aí, ó. Se são proporcionais a 11, 12 e 13, se eu chamar isso aí de K, quem vai ser o X? 11K, o Y, 12K e o Z, 13K. Eu já sei isso decorado. Mas espera aí, os 3 ângulos juntos dão uma volta completa no plano, não é não? Os 3 ângulos juntos, somados, valem quanto? 360. Então, 11K mais 12K mais 13K vale 360. Vai dar 36K igual a 360, o K vale 10. Então, qual é o valor de cada um deles? Não era 11K, 12K e 13K? 11 vezes 10, 12 vezes 10 e 13 vezes 10. Isso é difícil. Isso é moleza, macho. A partir de agora, tu pega um triângulo e fala o seguinte, ó. Triângulo, retângulo. Não tem aquele que é 3, 4 e 5 na hipotenusa? O que acontece com qualquer triângulo que fosse semelhante a ele? Vai ter que ser proporcional a 3, 4 e 5. Então as dimensões deles serão quais? 3K, 4K e 5K. Tu já sabe o valor deles, ó. É só botar esse K no meio. O K vai ser motivo de alegria para a gente. O K vai ser o nosso motivo de alegria para resolver todas as questões de proporção. E isso vale na álgebra, isso também vale na geometria. Com a facilidade de que na geometria eu estou vendo. Eu estou vendo a coisa parecida. Eu estou vendo uma coisa servindo de miniatura da outra. E para a gente poder avançar um pouco mais nisso, a gente vai perceber uma coisa. Não é útil enxergar a proporção? Não é bom enxergar a proporção? Se é bom, eu te pergunto, como é que eu faço agora para enxergar isso? Qual é a ferramenta que eu preciso apresentar para vocês, para que vocês olhem para uma questão e falem, isso aqui é proporcional. Qual é a ferramenta? O que tem que, quando vocês olharem, estalar o dedo e dizer, peraí, isso aqui foi aquilo que o Ângelo falou em sala, isso aqui vai me lembrar a proporção. Quais são as ferramentas que eu preciso apresentar para vocês, para que vocês enxerguem que lá vai existir uma proporção. A primeira delas, e a mais importante de todas, é olhar para o caderno. No caderno de vocês tem folhas pautadas. Folhas pautadas de maneira paralela, e não é por menos. Por que as folhas são pautadas de maneira paralela? Para que você consiga escrever a letra A numa linha e depois consiga reproduzir a mesma letra A em outra linha, porque aquele padrão de paralelismo te permite essa transferência. Aí a galera que com certeza já fez caligrafia, né? E já lembrou que na caligrafia, o que é que você tem? Paralelas com as mesmas distâncias o tempo todo. Isso garante o quê?
que eu consigo pegar a palavra dado, que eu escrevi na primeira linha aqui, ó, e reproduzir a palavra dado na segunda linha do mesmo jeito. Então, paralelismo serve para quê? Para manter as coisas. O paralelismo me ajuda a manter. E se é um paralelismo com a mesma distância, melhor ainda, mantenho mais fácil ainda. Estão entendendo o que é que eu estou falando? Paralelismo é regra de quê? Alguém aqui já pegou trem? Alguém aqui já pegou... andou de ônibus, de aqueles VLT, não é isso? Né? Você tem estradas que são o quê? Retas paralelas, não é isso? Você tem o trilho do trem, que são retas o quê? Paralela. Por que o trem é paralelo? E manter a mesma distância o tempo todo na paralela? Para que você possa pegar o trem e deslocar o trem de uma posição para outra, mantendo o mesmo trem. Ou o trem muda quando ele anda em cima da linha do trem? Ele não muda, ele é o mesmo, não é não? Paralela, então, é uma ferramenta que faz o quê para a gente? Transporta. Paralela é algo que faz um transporte mantendo a mesma dimensão. E aí, se eu pegar, por exemplo, esse esquema aí, ó, eu tenho a letra P lá em cima. Se eu for traçando paralelas, eu posso colocar a letra P onde eu quiser. Basta que eu trace o quê? Paralelas. As paralelas funcionam como um trilho de trem, que nos ajuda sempre a o quê? A fazer translação de objetos. Paralela é a melhor cor do mundo na geometria, porque ela garante o quê? Deslocamento. Garante que eu deslize objetos de uma posição para outra. E aí, nessa brincadeira, você olha para um triângulo desse e fala assim, vixe, professor, como é que eu faço para movimentar esse triângulo? Aí eu te lembro, qual é a ferramenta de movimentação? Paralelas. Se você olha para esse triângulo, olha para lá, ó, olha o que eu vou fazer agora. Ó. Pega o triângulo e faz isso, ó, traça paralelas, você vai produzir lá na frente um outro triângulo. E se os lados desse novo triângulo forem paralelos aos lados iniciais, o outro triângulo vai ser exatamente igual ao primeiro, não é não? Isso eu chamo de paralelismo total. É paralelismo na ida e no resultado. Na ida para lá, eu tenho retas paralelas, e quando eu chego lá, eu ainda tomo resultados que são o quê? Paralelos. Eu vou formando figuras que são exatamente iguais às figuras iniciais. Estão entendendo o que eu fiz até agora? Não é miniatura não, né? É o quê? Transportar. Mas olha o que acontece quando eu pego as paralelas e não caminho de forma paralela. Eu tenho paralelismo só no resultado final. Observe que o hexágono que está aí na base, ele tem um hexágono paralelo um pouco mais acima da base, não tem não aí? Não tem o hexágono paralelo? Esse hexágono, por ser paralelo, ele me garante que eu tenho uma figura que é o quê? Com a mesma forma que eu tinha inicialmente, mas não com os mesmos tamanhos. A nova figura que surgiu foi uma figura que é uma verdadeira miniatura da primeira. Vocês perceberam isso aí? E se ela é uma miniatura, ela tem embutida nela qual a ideia? Proporção. Então, o paralelismo, cara, é a melhor coisa do mundo. Porque as paralelas, ou elas deixam uma coisa exatamente igual, ou, no mínimo, já garantem que as coisas vão ser o quê? Proporcionais. Estão entendendo a força disso? Estão entendendo a força de paralelas? Paralela faz as coisas serem iguais, ou, no mínimo, elas vão ser o quê? Proporcionais. E aí, você usa essa brincadeira para fazer coisas bem maiores. Você pode pegar, por exemplo, essa bandeirinha de São João e sair aumentando o tamanho dela do tamanho que você quiser. Basta que você faça o quê? Trace um outro plano que vai ser o quê? Paralelo ao plano inicial. O plano amarelo, o plano laranja e o plano azul são planos o quê? Paralelos. Se eles são planos paralelos, o que vai acontecer? As figuras vão ser
reproduções, vão ser proporcionais à figura inicial. Estão entendendo o que é isso? Aprendemos a nossa primeira ferramenta. Qual é a nossa primeira ferramenta? Paralelas. Agora olha para aí. Presta bem atenção nisso aqui agora. Presta bem atenção nisso aqui agora. Você está vendo que aí tem um paralelismo total? Você está vendo que tem um paralelismo na horizontal e tem um paralelismo inclinado também? O que aconteceu com essas dimensões? De um lado A e do outro lado A? São iguais. Quando o paralelismo é total, a figura vai ficar exatamente igual. Agora pega essa de lá, mantém essas, mantém essas paralelas, mantém as paralelas. Mas pega essa daqui e inclina. Se essa aqui sair do paralelismo, se aquela de lá sair do paralelismo, eu te pergunto, ela continua entre retas paralelas na horizontal? Ela não continua, não, ó. Olha lá, eu vou desenhar para vocês enxergarem, ó. Pá. Ela continua ou não continua entre as paralelas? Ela continua, olha aqui a brincadeira, olha a brincadeira, ó. Ó. Tá vendo aqui o segmento C? Para eu sair do C e chegar no C', eu vou através de qual trilho? De um trilho o quê? Paralelo. Eu não estou transportando por um trilho paralelo? Então o segmento vai continuar o quê? Vai continuar o quê? Proporcional. Então, por mais que eu mude a inclinação e mude o valor do tamanho, o resultado que eu obtenho lá ainda é um resultado que vai ser o quê? Paralelo, melhor paralelo não, desculpe. Vai ser ainda proporcional ao resultado inicial. Ou seja, o A, B e o C mudaram de valor. Agora eles valem A', B' e C'. Mas esse A', B' e C' continuam proporcionais a quem? A, B e C. Então, bora. Se o A for 2, o B for 3 e o outro for 4, qual é o valor do A', do B' e do C'? Se é 2, 3 e 4, no A', B' e C' vai ter que ser o quê? 2K, 3K e 4K. Eu já sei o resultado deles. Deu para entender a brincadeira? Se eu te disser o valor de um deles, no outro é só eu botar K, que eu já sei o resultado que vai obter. Isso aí, pessoal, essa história de manter a proporção, quando eu estou mantendo o paralelismo de uma das dimensões, pelo menos, de um dos sentidos, pelo menos, é o que eu chamo de Teorema de Tales. O que é o tal do Teorema de Tales? O Teorema de Tales diz que se você tiver um segmento e transporta para outra transversal através de retas paralelas, no resultado da segunda transversal, os valores vão ser o quê? Proporcionais àqueles que estavam na primeira transversal. Então, quando eu saio de uma transversal para outra transversal, se eu sair de uma transversal para outra, por meio de segmentos que sejam paralelos, eu vou chegar na segunda transversal com valores que vão ser proporcionais aos da primeira. Vocês entenderam o jeito de falar como é diferente? Não precisa decorar nada. É um jeito de entender o Teorema de Tales que vocês não viram. Eu estou vendo o Teorema de Tales como um trilho de trem que transporta quem está numa transversal para outra transversal. Os valores das transversais têm que ser o quê? Proporcionais, se os trilhos forem o quê? Paralelos. Beleza, pessoal? Se vocês entenderam isso, vocês já conseguem fazer a primeira questão. Vamos olhar para a figura que tem na primeira questão aí. Me diga o que é que está acontecendo com ela. Ele diz que o mapa mostra 4 estradas paralelas. Espera aí, deixa eu ajeitar. Ah, agora sim, agora dá para ver. Ó. 4 estradas paralelas. Opa, isso já me dá um grande
Um grande sinal aqui de alerta. Qual é? Estradas paralelas funcionam como trilhos de trem. O que tiver numa transversal, eu posso levar para as outras de maneira proporcional. Se ele está falando que tem estradas paralelas, elas vão ser os trilhos. Quem vai ser proporcional é quem vai estar nas transversais. Então, bora lá. As paralelas, eu acho que você está vendo, né? Que as paralelas estão na figura. Uma delas em cima, uma aqui, outra lá embaixo. E você está vendo que essas paralelas estão cortando essas estradas transversais. A primeira estrada foi cortada em 20, x e 15. A segunda, eu não sei o primeiro, mas sei o segundo e o terceiro, que é 12 e 18. E na última eu sei que é y, 15 e z. Está tranquilo até aí? Está tranquilo até aí, pessoal? O que é que eu posso garantir só em olhar para essa figura? Se tem paralelas e tem transversais, as transversais têm que ser o quê? Proporcionais. E aí, olhando para essa figura, eu vou só comparar as transversais uma com a outra. Como aqui, pessoal, não sei se vocês estão percebendo. Na primeira transversal, o 20 aparece, mas na segunda ele não aparece, e na terceira ele é uma variável, eu não vou começar por ele, não. Na última, seria até bom de começar, porque na última eu tenho a transversal aparecendo quantas vezes? 2, só está faltando uma delas. E na do meio, a transversal aparece aqui e ali, ó. Também aparece 2 vezes. Então parece que os melhores locais para a gente começar são onde as transversais proporcionais estão aparecendo mais vezes, que é justamente na do meio e na última. Aí eu vou começar por aí, ó. Eu vou comparar as do meio com a última transversal. Se você olhar ali, ó, o x e o 12 estão no mesmo trilho, não é não? Ó, o x e o 12, ó, estão entre as mesmas paralelas, não estão? Se do lado de cá eu peguei x e disse que está para 12, eu vou ter que comparar isso com quem? 15 está para 18. Se o x foi levado para o 12, o 15 tem que ser levado para quem? Para o 18. Porque eu sempre comparo as mesmas transversais. Deu para entender o que é que eu fiz aí? O que eu fiz foi basicamente enxergar na primeira transversal o x e o 15. Se eu enxerguei o x e o 15, e na segunda eu olho e vejo o correspondente disso como 12 e 18, então naturalmente eu posso montar a proporção. O x vai estar para o 12, assim como o 15 está para quem? Para o 18. Eu peguei os 4 primeiros que estão aqui no canto de baixo e relacionei os 4 valores entre eles. Ó. X está para 12, 15 está para 18. Quando eu fiz essa proporção, ó, x está para 12, 15 está para 18, eu percebi que o x já está no numerador, mas o 12 está embaixo atrapalhando, não está? É só pegar esse 12 e passar para o outro lado como? Multiplicando. Se o 12 está no primeiro membro dividindo, é só passar o 12 para o outro lado multiplicando. Aí fica 12 vezes 15 sobre 18. 12 e 18 dá para simplificar por 3, melhor, por 6, não dá não? 12 e 18 dá para simplificar por 6, não? 18 por 6. 18 por 6. 3. 15 dividido por 3? 15 dividido por 3? 5. E o 12 por aqueles 6? Não é 2? Vai ficar 2 vezes 5, que é quanto? 10. Já encontrei o valor do x. X já vale 10. Está tranquilo aí, pessoal? Para a segunda. Compara agora para chegar lá naquele z, ó, lá naquele z no final. O que seria legal para chegar naquele z no final? Se você olhar, o z, agora eu posso comparar tanto com 18 como com 15, não? Eu não já sei esse valor? Eu posso comparar esse cara com essa transversal ou com essa outra. Mas eu vou voltar a comparar com a transversal do meio.
O Z está ligado com quem? Com 18. O 15 vai estar ligado com quem? Com 12. Então dá para eu escrever a proporção assim, ó. 15 está para 12, assim como Z está para 18. 15 está para 12, 15 foi levado para o 12, assim como Z foi levado para o 18. Posso não pensar assim? Eu estou andando no trilho do trem, não, que é paralelo. Estou pegando de uma transversal e levando para outra transversal de maneira o quê? Proporcional. O Z já está no numerador, mas o 18 está embaixo. Qual seria a boa ideia aqui para a gente? Pegar o 18 que está embaixo e passar para o outro lado como? Multiplicando. Vai ficar 18 vezes 15 sobre 12. 18 vezes 15 sobre 12 é o que eu escrevi aí do lado. E eu vou novamente simplificar o 18 e o 12 por 6. 18 por 6 vai ficar 3. 12 por 6 vai ficar 2. 3 vezes 15 é 45. Sobre 2 dá 22,5. Para encontrar o Y, aí você tem que parar e pensar o seguinte: o Y está na primeira, não? Não está no primeiro? Então dá para comparar ele com a transversal do meio? Não. Como o Y está na primeira, ele só pode ser comparado com quem? Com o 20, não? Ó. O Y está lá em cima, só pode ser comparado com quem? Com o 20. Então, se eu pegar o Y com 20, eu tenho que pegar dois caras, um daqui e um daqui, que sejam conhecidos. Se eu não me engano, aqui eu acho que eu peguei o X, não foi? Deixa eu ver aqui o que foi que eu peguei. Foi o X. Ó. Então, eu digo que 20 está para Y, assim como o X vai ser levado para o 15. O 20 vai ser levado para o Y, assim como o X é levado para o 15. Mas o X eu sei o valor, não é não? Eu acabei de encontrar que o X vale quanto ali? 10. Aí eu vou substituir isso aqui por 10. Ó. Vai ficar 20 sobre Y, 10 sobre 15. Dá para fazer já de cabeça aqui, né? Porque ó, se você olhar, o 10 e 20, esse aqui não é o dobro? O 10 e 20, esse aqui não é o dobro? Se esse aqui é o dobro desse, o que vai ser o Y? O dobro de quem? Do 15. Se esse aqui duplicou, esse aqui também tem que duplicar. Se o 10 duplicou, o 15 também tem que duplicar. Então, o 15 vai ser quanto? 30. Eu só fiz a conta aí, tá? Ajeitei, 20 vezes 15 sobre 10, vai dar o mesmo 30 que nós tínhamos. Isso aí, pessoal, dá como gabarito x igual a 10, y 30 e z igual a 22,5. Só que não tem isso aí, que teve um erro de digitação na apostila. O gabarito dessa questão é a letra C de casa. E vocês, para chegar na letra C, vocês vão ter que fazer essa correçãozinha aí no texto do enunciado. No texto da letra C, tem que aparecer 10, 30, vocês corrijam o 30 aí, ó, 30 e 22,5. Tá ok? Então, corrigindo o enunciado da primeira questão, o gabarito passa a ser a letra C de casa. 10, 30 e 22,5. Galera, tá tranquilo aí? Passamos pela primeira brincadeira. Primeira brincadeira qual é? Viu paralelas. Paralelas, vamos lembrar, de trilhos que me levam a uma proporção. Paralelas são trilhos que me levam a uma proporção. Paralelas são trilhos que me levam a uma proporção. Posso passar para o segundo ponto? Segunda utilidade da paralela. A paralela, enquanto eu estiver na mesma transversal, ela não transporta os objetos. Então, ela mantém o formato deles. Se eles vão ser objetos com o mesmo formato, eles vão ser objetos com os mesmos ângulos. E aí eu posso dizer para vocês, com todas as letras, que a reta paralela, ela sempre vai funcionar para mim como uma verdadeira transportadora de ângulo. Olha para essa figura aí, ó. Você está vendo o ângulo alfa? Está vendo que o ângulo alfa está sendo formado com a reta R? O que acontece se eu traçar uma paralela por baixo? Vai ter um outro ângulo alfa. Vocês concordam comigo?
o outro ângulo que vai aparecer tem que ser igual ao ângulo alfa. Então, se eu chamar o outro ângulo de beta, o beta e o alfa tem que ser o quê? Iguais. Então, se eu ficar, olha aqui, ó, estou na câmera, olha a câmera ali, ó, está aqui, ó, a câmera está apontada para cá. Se eu ficar andando de forma paralela com a câmera, o ângulo de inclinação vai mudar? Não, o ângulo é o mesmo. Essa é a regra das paralelas. As paralelas, além de elas manterem proporção, elas também mantêm quem? Ângulo. Paralela mantém ângulo. O nome desses ângulos, quais são? Ora, professor, então do mesmo jeito. Então eu vou dar o nome mais básico possível. Ângulos correspondentes. Então o que são ângulos correspondentes? São ângulos que estão na mesma posição, em retas que são o quê? Paralelas. O que são ângulos correspondentes? São ângulos que estão na mesma posição, mas em retas que são o quê? Paralelas. Está tranquilo até aí? Posso adiantar? Agora, olha para essa figura aí, que é de geometria analítica. Qual é a condição para que duas retas sejam paralelas na geometria analítica? Olha, se elas vão ser paralelas na geometria analítica, o ângulo de inclinação que elas formam com o eixo do x tem que ser o quê? O mesmo. Ou seja, elas têm a mesma inclinação. Se uma reta for AX mais B, a outra também tem que ser o quê? AX, mas alguma coisa diferente. Mas o AX tem que ser o mesmo. Se uma, por exemplo, for Y igual a 2x mais 5, a outra eu já sei que começa com 2x mais alguma coisa que eu não sei quem é ainda. Mas eu já sei que começa com 2x. O A do AX mais B tem que ser o mesmo nas duas retas. Estou entendendo a evolução que eu estou dando aí? Equação de reta, né? Sempre y igual a ax mais b, e o a, que está junto do x, não indica a tangente do ângulo? Vocês vão ver isso depois, com mais calma. Esse a, que é a tangente do ângulo, como o ângulo é o mesmo, o a tem que ser o mesmo. E aí, pessoal, eu peço para vocês olhar agora para essa outra figura. Olhem para essa figura aí. O que vocês estão enxergando nessa figura? Quantos ângulos tem aí? 4. 2 opostos pelo vértice, beta e teta, e 2 outros opostos pelo vértice, alfa e gama. Não são 2 e 2 iguais? O beta e o teta são iguais, o alfa e o gama são iguais. O que acontece se eu traçar uma paralela? Eu vou transportar os mesmos ângulos. Quando você faz o transporte, não transporta só um não, transporta logo os 4 de uma vez. Olha para cá, ó. Pá, o alfa virou alfa linha, o alfa e o alfa linha são correspondentes. O beta virou beta linha, o teta virou teta linha e o gama virou gama linha. Os 4 são correspondentes embaixo. Vocês estão notando que o beta linha está por dentro das paralelas e o teta também está por dentro das paralelas? Ó, é o beta linha com o teta. Dentro das paralelas, quem é que está igual dentro das paralelas? De novo, quais são os ângulos internos nas paralelas que são iguais? O beta linha e quem? E o teta. Estão olhando isso aí? Pois olha o que é que eu vou fazer agora. Ó. Preste atenção. Ó. Eu vou ligar os dois. Quando eu ligar os dois, apareceu uma linhazinha vermelha, não é não? Ó? Não tem uma linhazinha vermelha aí? O beta linha está para um lado e o teta está para o outro lado, não é não? Então eles estão, além de serem internos, eles são ângulos em lados alternados em relação a essa ligação deles. Eu vou chamar o teta e o beta linha de alternos internos. Por que eles são alternos internos? Porque eles estão em lados alternados dessa linha central, mas eles estão os dois por dentro de quem? Das paralelas. Sempre forma a letra Z. Olha a letra Z aparecendo aí, ó. Ó, pega aquela linha, vem para baixo, ou melhor, vem para cima. Vou de novo, lá em cima, ó. Está vendo a linha vermelha lá em cima? Agora, olha a linha vermelha embaixo. Está enxergando a linha vermelha embaixo? Formou um Z, ó, vermelho. Está vendo aí na lousa? Um Z vermelho. Esse Z é típico de ângulos alternos internos.
porque eles estão por dentro do Z, vocês são internos, mas eles estão em lados alternados do Z. Um virado para um lado, outro virado para o outro. Ângulos o quê? Iguais. Mas espera aí, professor. Então eu posso juntar as duas informações numa só? Posso. E está aí a informação junta. Se nós tivermos um paralelismo, nós garantimos duas coisas. O que nós garantimos? Primeiro, as figuras vão ter a mesma forma, ou seja, elas vão ter os mesmos ângulos. E depois, se os lados não forem exatamente iguais, pelo menos eles vão ser o quê? Proporcionais. Opa, voltou. Se eles não forem iguais, pelo menos eles vão ser o quê? Proporcionais. Estão entendendo o que é que eu estou falando? Está bem tranquilo isso aí? Então, vocês notaram que vocês têm uma ferramenta que é uma verdadeira bazuca, chamada paralela. Procure. Procure paralelo, porque se você encontrar alguma coisa paralela, você vai poder falar algo, tanto sobre os ângulos, como sobre os lados. Os ângulos vai poder dizer que eles são iguais, e os lados vai poder dizer que eles são proporcionais. E aí, galera, as outras ferramentas surgem dela. A segunda ferramenta que eu vou trabalhar com vocês, ela olha para esse triângulozinho aí, ó. Esse triângulo, vocês conhecem o nome de triângulo retângulo, não é isso? O que acontece, de novo, olha o que acontece se vocês forem traçando paralelas nesse triângulo. Se vocês forem aumentando o tamanho desse triângulo de maneira paralela. Olha para a figura, olha o que vai acontecer com ela. Ó. Pá, pá, pá. Cada nova paralela vai ter os mesmos ângulos. Aquele beta lá de cima se mantém o mesmo tempo todo. E eu vou ter novos tamanhos, não vou? O que eu posso garantir sobre os novos tamanhos? Esses novos tamanhos vão ser proporcionais. Então, guarda bem isso. Ó. Quando eu estiver falando em um triângulo que é ampliado de maneira paralela, eu estou falando em um novo triângulo que vai ter os mesmos ângulos e as medidas vão ser o quê? Proporcionais. O nome disso chama-se, na minha cabeça, triângulo encaixado. Na matemática, o pessoal chama de semelhança de triângulo, mas eu chamo de triângulo encaixado. Vocês estão notando que o pequeno está encaixado no médio e o médio está encaixado no grande? Estão notando que eles estão encaixados na posição do ângulo Toda vez que você puder encaixar um triângulo no outro e mantiver a proporção, você vai ter triângulos que vão ser proporcionais. Guarda essa ideia. Quando eu encontrar figuras encaixadas uma na outra, que mantém a proporção no resto, eu vou ter o quê? Figuras proporcionais. Figuras encaixadas uma na outra, que mantém o ângulo reto, vão ser figuras proporcionais. Beleza? Vou adiantando. Eu já tinha falado disso, não tinha? Então, olha para a figura lá de baixo. Essas figuras estavam ou não estavam encaixadas? Estavam ou não estavam uma sendo miniatura da outra? Estavam ou não estavam com paralelismo entre elas? Então, essas figuras, eu já sei que elas têm as medidas o quê? Proporcionais. Essas figuras que têm medidas proporcionais, eu vou chamar de figuras semelhantes. Toda vez que eu tiver figuras que eu consigo encaixar uma na outra, porque elas têm os mesmos ângulos, e no restante for paralelo, eu vou ter figuras que eu vou chamar de figuras proporcionais. E isso, que a gente costumeiramente chama de miniatura, a gente pode chamar a partir de agora de figuras semelhantes. Então, qual a diferença entre uma figura congruente e uma figura semelhante? Congruente é a figura que é exatamente igual, tudo igual. É o mesmo triângulo em outro canto. Semelhante precisa ser o mesmo triângulo? Não, para ser semelhante não precisa ser o mesmo triângulo. Basta que o novo triângulo seja o quê? Proporcional. Se eu cheguei nessa brincadeira, se eu estou enxergando
que dois triângulos encaixados geram triângulos semelhantes, geram triângulos proporcionais, eu olho para essa figura, como eu disse, enxergando a proporção facilmente, não olho? E se o triângulo de dentro tiver encaixado virado, deixa de ser proporcional? Eu vou mostrar como é ele encaixado virado. Olha para lá, ó. Pá. Um triângulo está com ângulo reto embaixo e o outro triângulo está com ângulo reto em cima. Eu te pergunto, o ângulo do encaixe, o ângulo E, se eu chamar ele de alfa, no triângulo OTE, já vai ter os ângulos 90 e alfa? No triângulo OTE, já vai ter o ângulo de 90 lá em cima e o alfa aqui no encaixe? Vai. No grandão, no ARE, já vai ter o ângulo de 90 e o alfa? Então, esses triângulos já vão ter dois ângulos iguais. Mas como a soma é 180, o terceiro ângulo vai ter que ser o quê? Igual. Então, por mais que você não esteja vendo, porque o cara inverteu na hora de encaixar, esses triângulos também são triângulos o quê? Proporcionais. Então, a dica que eu dou para vocês é, quando vocês não enxergarem o paralelismo, no de baixo você não está vendo paralelismo, não é isso? No de baixo? Não dá para ver paralelismo embaixo. Pegue os dois triângulos e veja se eles têm os mesmos ângulos. Desinverta. Se eles tiverem os mesmos ângulos, necessariamente eles vão ser triângulos que caberiam um encaixado dentro do outro de maneira correta. O fato de eles estarem encaixados errado não faz com que você deixe de tratá-los como triângulos proporcionais. Então, nessas duas figuras, você tem dois triângulos que têm os mesmos ângulos. Ó. A é a mesma linha, o B é o mesmo B' e o C é o mesmo C'. Se os ângulos são iguais, os lados A, B e C vão ser proporcionais a quem? A linha, B' e C'. A ideia de semelhança de triângulos parte da ideia do encaixe, mas tem que ter cuidado, porque às vezes o encaixe ele fica como? Invertido, e você tem que desvirar na hora da prova. Eu não vou perder muito tempo com isso aqui, não, porque a gente já vai direto para uma questão sobre isso. Essa questão 2 é uma das questões mais clássicas para provas de Enem, coisa desse tipo aí. Ó. Porque ela trabalha com a ideia de sombra. E você parte de uma premissa, qual é? O Sol, ele gera em qualquer objeto do planeta Terra a mesma inclinação para formar sombras. Então você pega e lê essa questão dizendo o seguinte, ó, a sombra de um prédio vai ter uma certa inclinação. Quando eu for falar da sombra de um poste, por mais que o poste seja menor que o prédio, mas a inclinação da sombra dele vai ter que ser o quê? Igual. E se a inclinação da sombra é igual, é porque o ângulo é o quê? Igual. E quando os ângulos são iguais, é porque esses dois triângulos vão ser triângulos o quê? Semelhantes. Vão ser triângulos que daria para a gente encaixar um no outro. Daria para eu pegar esse triângulo aqui do poste e trazer para dentro desse triângulo grandão, encaixar o triângulo pequeno no outro triângulo. E se eu consigo encaixar, é porque os seus lados são o quê? Proporcionais. E a brincadeira, vamos ler aqui o enunciado, o que é que ele fala? A sombra de um prédio num terreno plano, numa determinada hora do dia, mede 15 metros. Nesse mesmo instante, próximo ao prédio, a sombra de um poste de 5 metros mede 3. Qual a altura do prédio? Como eu disse para vocês, os dois triângulos têm que ser triângulos o quê? Que se encaixam. Tem que ser triângulos que sejam semelhantes. Tem que ser triângulo que tem que ter seus lados como? Proporcionais. Então, você olhando para esses dois triângulos, você chama a altura do prédio de H. Aí você vai ter o H vai estar para o 15, a altura dele vai estar para a base dele, assim como no outro triângulo, o 5 está para o 3. De novo, H está para 15, assim como o 5 está para 3. Pega o 15 que está dividindo e passa para o outro lado multiplicando. Vai ficar 15 vezes 5 sobre 3. Simplifica 15 por 3.
15 dividido por 3 dá quanto? 5. Vezes o outro 5 vai dar quanto? 25. E era só isso a questão da prova. A segunda questão era somente isso aí. Você já marca gabarito, letra A. 25 aí. Vocês entenderam isso aí? Se entenderam isso, vocês conseguem passar para a terceira questão, que foi uma questão do Enem, de uma maneira bem tranquila também. Vamos olhar para ela, de novo. Olha com a palavrinha que aparece logo no começo do texto. Sombra. E de novo eu parto de qual premissa? Que o Sol, quando ele vai criar as sombras, ele lança raios que estão sempre com a mesma inclinação. Essa questão é um pouquinho mais difícil que a anterior, mas não é muito não. Vamos tentar entender. A sombra de uma pessoa que tem 1,80 m de altura, a sombra mede 60 centímetros. Eu já vi neste instante a figura, como é que é. É uma pessoa em pé com a sombra de 60 centímetros. Continua. A sombra de um poste mede 2 metros. Então, eu tenho um poste e eu já sei a sombra. Dá para calcular a altura do poste? Dá. Só que a questão tem um além aí. Ó. Mais tarde, o que significa esse mais tarde? Quando o Sol estiver em outra posição, ou seja, numa outra inclinação, ou seja, se mudou a inclinação, mudou a proporção. Numa outra proporção, a sombra do poste vai diminuir 50 centímetros. Qual vai ser a sombra que a pessoa vai ter nessa nova situação futura? Parece que, como eu vou ter aí 2 inclinações do Sol, eu vou ter que trabalhar a questão em 2 momentos diferentes, em 2 proporções diferentes. Uma com o Sol na primeira posição e a outra com o Sol na segunda posição. E é isso que eu vou construir com vocês. Ó. Vamos pegar a primeira posição do Sol. Está aí. Ó. A pessoa tem 1,80 m, eu já botei em centímetros, e a sombra dela tem 60 centímetros. Está um pouco desproporcional o tamanho, mas está valendo aí. 1,80 m de altura por 60 centímetros de sombra. O poste tem uma sombra de 2 metros, ou seja, 200 centímetros. Então, nesse primeiro momento, as sombras são o quê? Paralelas. Nesse primeiro instante, o Sol está junto, está na mesma posição, na mesma inclinação. Então, nesse primeiro instante, eu posso montar a proporção. Como é que seria a proporção? 180 está para 60, assim como o H está para 200. Dá para tirar o valor do H? Dá, facilmente. É só você lembrar que 180 dividido por 60 vale 3. 180 por 60 é 3. Aí passa o 200 para lá. 3 vezes 200 vai dar quanto? 600. Então, eu já sei que o poste tem 600 o quê? Como eu passei tudo para centímetros, são 600 centímetros. Quando o Sol mudar de posição, o poste é o mesmo. Mas a sombra dele vai diminuir 50 centímetros. Foi isso que o enunciado falou. E aí, ó, se a sombra do poste diminuiu 50 centímetros, vai surgir uma nova proporção. Porque se a sombra do poste diminuiu, é porque a inclinação do Sol mudou. Se a inclinação mudou, o ângulo mudou. Mudou o ângulo, mudou a proporção. E aí eu tenho aquele poste que eu acabei de encontrar, que vale quanto? 600 centímetros, agora gerando uma sombra de 150. A pessoa também é a mesma. A pessoa continua com 1,80 m. Dá para saber qual é a sombra que ela vai ter? Dá. Chama sombra de S. Aí monta a proporção. 180 está para S, assim como 600 está para 150. Simplifica do lado direito. Quanto é 600 dividido por 150? 4. Certinho 4. Aí esse 4 você coloca na posição do S e o S vai lá para cima. Aí fica S igual a 180 sobre 4. 180 por 2 é 90, por 2 é 45. S vai ser 45 centímetros aí. A sombra que a pessoa vai ter mudou.
Era 60, agora é 45 centímetros. Pessoal, o que mudou dessa questão para a anterior? O que mudou dessa questão para a anterior? É que na anterior, ele colocou apenas uma forma de construir a sombra. Ele colocou o sol apenas em uma posição, com os raios fazendo apenas uma única inclinação. Nessa segunda questão, nessa terceira questão, melhor dizendo, o que ele fez? Ele disse que o sol estava numa posição, gerando uma sombra, e depois o sol foi para outra posição, gerando uma segunda sombra. Então, se tem uma segunda sombra, tem uma segunda proporção. Você tinha que trabalhar com uma proporção separada da outra. Está tranquilo? Vou passando adiante. Ó. A terceira questão, então, envolvia 2 raios de sol, 2 proporções. E se ele fizer assim? Ó? Ah, o gabarito é a letra B, viu? E se ele disser o seguinte? Ó, após um tremor, 2 muros paralelos, e aí eu vou novamente grifar a palavra paralelo, porque ela sempre vai me chamar a atenção. 2 muros paralelos em uma rua de uma mesma cidade foram abalados. Os muros iam cair. Os muros eram paralelos e iam cair. Aí os moradores se reuniram e decidiram escorar os muros, utilizando 2 barras metálicas, como mostra a figura. Olha os 2 muros, ó. Um de 3 metros e outro de 9 metros. Estão vendo as escoras metálicas deles? Segurando os muros? O que você está vendo aí? São paralelas? São. Mas estão com inclinação diferente. São paralelas? São. Mas um triângulo não dá para encaixar no outro, porque a inclinação deles é a inclinação diferente. Um tem inclinação mais baixa, o outro tem inclinação mais alta. Se não dá para encaixar, se não dá para encaixar, como é que eu vou fazer, professor? O que é bom que apareça para ti? Não é uma paralela que encaixe? O que é bom que apareça para você não é uma paralela que encaixe? Então o que você vai fazer? Se não tem, inventa, macho. Tem paralela que dá para encaixar? Que está com a mesma inclinação? Não. Tem nada não, macho. Tu inventa uma. Espera aí, esse primeiro lado não é paralelo a esse outro? Então, se eu traçar alguém paralelo a esse, automaticamente vai ou não vai ser paralelo ao outro? Se o de 9 e o de 3 são paralelos, se eu traçar uma paralela a um deles, automaticamente ela vai ser paralela a quem? Ao outro. E olha o que eu vou fazer. Ó. Eu vou escolher justamente aquele pontozinho ali, para nele traçar a paralela. Olha lá, olha lá, olha lá. Ó. Olha lá. Ó. Tinha quantas inclinações a questão? Tinha 2 inclinações? Então, tinha 2 proporções diferentes, não é isso? Esse H que eu escolhi aí, ó, participa ou não participa das 2? Olha que legal a escolha desse H. Ó. Eu escolhi um H que ele está na inclinação que leva ao muro de 3 metros, mas vindo ao contrário, ele está na inclinação que leva ao muro de 9 metros. Então, ele é justamente o ponto que liga uma proporção a outra proporção. Entenda, ó, como as inclinações são diferentes, eu tinha 2 proporções diferentes. É igual a história do Sol. Ó. Quando o Sol mudou, não fez outra inclinação? Não fez outra proporção? Aqui não mudou a inclinação? Também tem que fazer o quê? 2 proporções diferentes. Só que eu fui buscar esse H porque ele é justamente alguém que participa tanto da proporção do muro de 3 metros, como ele participa da proporção do muro de 9 metros. A questão, olha o que a questão tinha pedido, eu tinha pulado aqui o texto.
sabendo que os muros têm altura de 9 metros e 3 metros, a que altura do chão as duas barras se interceptam? O Enem é bom, né? Ele te deu uma dica. Ele quer justamente o H. Ele não quer saber onde é que as barras estão se interceptando e a altura dessa interceptação em relação ao chão. Então ele quer justamente quem? Esse H, que eu acabei de montar para vocês aí. Esse H é o cara que ele quer. Espera aí, mas existe proporção só com um tamanho? Não, tem que ter pelo menos 2, não é isso? Então eu vou botar o chão. Eu vou desenhar também o chão na figura. O chão, eu vou dizer que um pedaço do chão vale X, e eu vou dizer que outro pedaço do chão vale Y. Dá para montar agora a proporção? Dá, ó. O H e o 3, se você olhar para o primeiro triângulo aqui de baixo, o H e o 3 estão paralelos, ó. O H e o 3 são paralelos e o triângulo que tem o H está encaixado no triângulo que tem o 3. Se tem triângulos encaixados, com os lados aqui paralelos, os triângulos são o quê? Semelhantes. Então, o que eu posso dizer? A altura H está para quanto? 3. Assim como o pedaço X, que é a base dele, está para o tamanho grandão. Qual é o tamanho grandão aí? X mais Y. Então, eu posso construir o H está para o 3, assim como o X está para o X mais Y. Faz a mesma coisa na outra inclinação. Na inclinação que leva ao 9 metros lá em cima. O H e o 9 também não estão paralelos? Então, também tem outra proporção. Qual seria a outra proporção? O H agora está para o Y, da mesma forma que o 9 está para o X mais Y. Porque agora o encaixe é de lá para cá, não é isso? Então fica, ó, H está para Y, assim como 9 está para quem? X mais Y. Montei a proporção. H está para 9, Y está para X mais Y. E aí o que acontece? Num, eu tenho X sobre X mais Y, e no outro eu tenho quem? O Y sobre X mais Y. Vocês notem que X e Y juntos dão quanto? Dá X mais Y. Então, o que acontece se eu pegar aquela fração e somar com essa outra? Se eu pegar o X sobre X mais Y e somar com Y sobre X mais Y, vai ficar X mais Y sobre X mais Y. Quanto é X mais Y sobre X mais Y? 1. E é isso que eu vou fazer. Ó. Eu vou somar as duas. Ó. Soma o H sobre 3 com H sobre 9. Vai ficar X sobre X mais Y, somado com Y sobre X mais Y. São dois valores o quê? Iguais, vai dar 1. Eita, professor. Cadê o X? Sumiu. Cadê o Y? Sumiu. Se isso aqui tudo virou 1, eu só fiquei com esse pedaço aqui, ó. Aí eu vou agora tirar o mínimo. Qual é o mínimo entre 3 e 9? O mínimo entre 3 e 9 é quanto? O MMC entre 3 e 9? É 9, não é isso? 9 dividido por 3, 3 vezes H, 3H. Fica 3H sobre 9 mais H sobre 9. 3H sobre 9 mais H sobre 9 vai dar 4H sobre 9. Então, 4H sobre 9 vai ser aquele nosso 1. Passa o 9 multiplicando e o 4 dividindo. Quem é o H? 9 sobre 4. Se o H é 9 sobre 4, o H é 2,25. Descobriu o valor do H? Descobri. Se eu quisesse calcular quem é o X, quem é o Y, era só pegar esse H que eu acabei de encontrar e substituir nas equações de cima. Ia dar um trabalhozinho, mas você encontraria quem era o X e Y. O que eu quero que vocês entendam, o que eu estou alucinado para que vocês entendam, é que a palavra paralela
ela é estopim para um raciocínio, o raciocínio das retas, das dimensões proporcionais. Ah, certo. Então, só para repetir aqui, ó. Estão perguntando por que eu somei. Olha para o denominador. Tem x mais y. E esse denominador também é quanto? X mais y. E se você olhar para os numeradores, um é x e o outro é quem? Certinho. Y. Isso aí tem que ter, isso aí é um pouquinho da explicação nossa aqui. Eu olhei para o denominador e vi que o denominador é o mesmo. E vi que o denominador é o mesmo. E nos dois numeradores, os valores que aparecem são justamente os mesmos valores que somados dão iguais ao de baixo. Pensa comigo, ó. Se eu tivesse uma fração que era 2/3 e a outra fração valendo 1/3, quanto é 2/3 mais 1/3? 3/3 não é 1, não? Então eu só olhei e percebi que os denominadores são certinho a soma de quem? Dos dois numeradores. E eu vi que se eu somar esses dois valores, dá certinho quanto? Dá certinho 1. Então eu percebi que no segundo membro, eu tinha informações que somadas davam 1. Então o que foi que eu fiz? Eu peguei o primeiro membro e também somei. H sobre 9 somado com quem? H sobre 3. Isso aí, pessoal, é o tipo da informaçãozinha, detalhezinho no final da questão, que vem da nossa experiência aqui. A gente está repassando para vocês. Essa questão já apareceu outra vez. Apareceu 2 vezes na prova. Olha para a segunda vez que ela apareceu, ó. Está aí, ó. Enem 2009. Deixa eu ver se essa aqui mesmo, desculpe. Não, nessa não, é a próxima. Essa aqui, ó. Parece ou não parece? Parece ou não parece, pessoal? Pois vamos resolver logo essa, depois a gente volta. Enem 2013 agora. Precisa dizer o que é que tem que fazer na questão? Já deu para entender o que é que tem que fazer? Vamos lá, vamos fazer. O dono de um sítio pretende colocar uma haste de sustentação para melhor fixar 2 postes de comprimentos iguais a 6 e 4 metros. A figura representa a situação real na qual os postes serão descritos pelos segmentos AC e BD. E a haste é representada por EF. Todos perpendiculares ao solo. Opa! Se todos são perpendiculares ao solo, se todos formam ângulo de 90 graus com o chão, eles acabam ficando o quê? Paralelos. Então, se eles são perpendiculares ao chão, todos eles vão ser o quê? Paralelos. Se são paralelos, estopim para um raciocínio. Raciocínio da proporção. Só falta descobrir cadê essa proporção. Continua. Os segmentos AD e BC representam cabos de aço que serão instalados. Está aí a figura. Nem precisa saber o que é que significa cada coisa, não. Basta olhar para a figura e pensar. Tem informações, tem segmentos paralelos? Tem. Se tem paralelas, já me lembra de quê? Proporção. Mas para ser proporcional, as paralelas têm que estar com a mesma inclinação, para que os triângulos fiquem o quê? Encaixados. Então, o 4 dá para ser proporcional direto ao 6? O 4 dá para ser proporcional direto ao 6? Dá não. Por que não dá? Porque o 4 está com uma inclinação e o 6 está com outra inclinação diferente. Então, o 4 faz parte de uma proporção e o 6 faz parte de uma proporção diferente. Está tranquilo isso aí? Guardou a informação? Agora eu vou terminar a questão. Ixi, Maria, cobriu ali, ó. Mas vamos continuar aqui, ó. Olha onde é que eu botei o H. No mesmo cantinho que estava antes. O H é justamente o cruzamento das duas linhas, não? Aí, ó. Estão vendo aí o H? Então continua, vai. O H e o 4 estão com a mesma inclinação? Estão ou não estão? E são paralelos e estão com a mesma inclinação. Então o H e o 4 tem a ver com alguma proporção. Se eu botar ali, ó,
x e y, como eu tinha botado antes, eu já tenho que h está para 4, na mesma proporção de quem? Que o lado y está para o lado o quê? X mais y. Lembre-se que eu estou comparando os triângulos. O triângulo pequeno com o triângulo grandão. O triângulo encaixado com o triângulo que está por fora. O triângulo encaixado tem a altura h e base y. O outro triângulo tem a altura 4 e base x mais y. Enxergou direitinho aí? 4 e x mais y, h e y. Montei a primeira proporção. Lembra, porque aqui não dá para enxergar, porque o slide aqui comeu o finalzinho. Mas ali não tinha um 6, não é isso ali? Não tinha o 6? Ah, nesse aqui dá para enxergar, ótimo. Nesse aqui não tem o 6? Não tem? O h e o 6 não são paralelos? O mesmo h está paralelo com 6, com a mesma inclinação do 6. Então dá para montar a outra proporção. A proporção do h com 6. Só que a proporção do h com 6 toma como base o x, não é mais o y, ali tinha sido o y. Então, como base o x e quem? E o x mais y. Aí fica h sobre 6, x sobre x mais y. De novo, o Enem bota o quê? Duas informações que eu vou ter que pensar em somar. Por que eu vou pensar em somar? Porque uma coloca x sobre x mais y e a outra coloca y sobre x mais y. O x somado com y dá certinho quem? O denominador. Então, novamente, eu vou pensar em somar para que os numeradores, ó, x com y, apareçam embaixo também, iguaizinho, para dar 1. Somei, ficou h sobre 6 mais h sobre 4. Eu vou tirar o mínimo. Qual o MMC entre 6 e 4? 12. 12 por 6 é 2. E 12 por 4 é 3. 2 mais 3 vai dar 5h sobre 12. Eu já estou tirando o mínimo direto. Tirando o mínimo vai dar 5h sobre 12. Passo 12 para cima e o 5 para baixo. Fica 12 dividido por 5. 12 dividido por 5 é 2,4. Deu para enxergar essa distância? Qual a distância aí? 2,4. Pessoal, percebam que as paralelas geraram proporções. Mas como elas eram paralelas com inclinações diferentes, elas geraram proporções o quê? Diferentes. É igual ao que aconteceu na primeira questão? Não, porque na primeira questão, todos estavam nas mesmas paralelas o tempo todo e nas mesmas inclinações. Então, eram as mesmas proporções. O que mudou aqui? As inclinações ficaram o quê? Diferentes. Então, eu vou ter proporcionais o quê? Diferentes. Tranquilo? Vou voltar uma questão. A questão de número 5, que eu tinha pulado. A questão número 5 diz o seguinte, ó. A rampa de um hospital tem na sua parte mais elevada uma altura de 2,2 metros. Na sua parte mais elevada, a rampa tem uma altura de 2,2 metros. Só que um paciente, ao caminhar sobre a rampa, percebe que se deslocou 3,2 metros e chegou a 0,8 metros de altura. A distância em metros que o paciente ainda deve caminhar para atingir o ponto mais alto da rampa é de quanto? Aí, pessoal, a brincadeira qual é? Tem texto. Qual a brincadeira primeira, sempre das questões que tem só texto? Tentar desenhar. Então, o que você vai fazer? Obrigado. O que você vai fazer aí? Você vai tentar marcar uma rampa. Vai desenhar essa rampa. Vamos desenhar a rampa aí, ó. Vocês estão vendo a rampa? Inclinada? Na parte mais alta, qual a altura dela aí? 2,2. Isso o enunciado falou. Ele diz que quando ele subiu 3,2 metros, ele chegou numa altura de 0,8. Eu te pergunto, não é a mesma rampa até o final? Está faltando quanto para ele chegar até o final? X. Dá ou não dá para você enxergar aqui uma proporção entre os valores? Dá, ó.
No triângulo pequeno, você tem 0,8 e 3,2. E no triângulo grandão, você tem quem proporcional? O 2,2 de altura e o 3,2 mais x, como sendo o comprimento da hipotenusa completa. E aí você tem essa informação aí, ó. 0,8 está para 3,2, assim como 2,2 está para 3,2 mais x. Montada a proporção, é só olhar que o de baixo é 4 vezes 8, não é não? 4 vezes 8 dá 32? É só olhar que o de baixo é 4 vezes o de cima, não é não? Simplificando dá 4, dá lá embaixo. Pega aquele 4 vezes 2,2, vai dar quanto? 8,8. Passa o 3,2 para o outro lado, subtraindo, vai dar quanto aí? 5,6. Esse era o comprimento que faltava ser percorrido na rampa para o cara chegar lá em cima. E esse passa a ser o gabarito da questão, gabarito letra D de dado. Também é fácil, não é não? Porque nós estamos já acostumados com a ideia de triângulos o quê? Encaixados como figuras que montam proporções. O nome da aula é geometria. Mas o que nós estamos estudando é como montar proporções. Está tranquilo isso aí? Vou avançar. E aí vou avançar uma coisinha de nada. Eu te pergunto, se essa rampa crescer, ficar infinita, muda essa proporção? Se essa rampa crescer, ficar gigante, muda essa proporção? Não. Enquanto ela tiver a mesma inclinação, ela vai ter a mesma proporção. Olha para a figura. 0,8 e 3,2, não é 4 vezes? É ou não é 1 para 4? Isso muda se eu pegar outro triângulo em outro canto? Não, vai ser o tempo todo quanto? 1 para 4. A galera pegou e fez o seguinte, ó. Precisa ficar desenhando todos os triângulos possíveis? Não, cara. Tu não já sabe que todos os outros vão ser proporcionais a esse? Então, se nesse triângulo foi 1 para 4, o que vai acontecer em qualquer outro triângulo? 1 para 4. Aí a galera pegou isso aí e deu um nome diferente para essa matéria. Deu um nome diferente para isso. O nome dessa diferença? Trigonometria. O que é trigonometria? É o decoreba da proporção. É assim, ó. Calcule a proporção em um deles, que em qualquer outro vai ser o mesmo valor. Isso chama-se trigonometria. Então, trigonometria não é uma matéria nova. Trigonometria é a mesma proporção. Só que em vez de você ficar toda hora calculando, você calcula só uma vez e força todos os outros a serem o quê? Iguais. Se você olhar para essa figura aqui, ó, está aqui, ó. Olha para essa figura. Tem vários triângulos retângulos. Eu vou repetir a pergunta. Precisa trabalhar com todos eles? Não. Basta pegar o quê? Um dos triângulos retângulos. Em vez de ficar trabalhando com todos, basta pegar um. O que acontecer com esse um, vai acontecer com os outros. E aí o que eu vou fazer? Está vendo aquele um ali? Ó? Eu vou botar ele aqui do lado. Está aí esse um. Ó. Eu vou chamar cateto oposto ao ângulo, cateto adjacente e hipotenusa. Me diga quais são as proporções que eu posso montar aí. Eu posso botar o oposto sobre hipotenusa? E posso botar o oposto sobre o adjacente, não posso? Outra. Eu posso pegar hipotenusa sobre o oposto, hipotenusa sobre o adjacente, e posso montar mais duas proporções, se eu quiser. Depois, eu posso pegar adjacente sobre o oposto, adjacente sobre hipotenusa. Eu posso montar mais duas proporções. Quantas proporções eu posso montar aí? 6. De novo, se é A, B e C, ou eu escrevo A está para B, ou A está para C. Outra maneira de escrever. B está para A, ou B está para C. Outra maneira de escrever. C está para A, ou C está para B. Cada maneira dessa, não é uma maneira diferente de montar a proporção? Eu vou dar um apelido para cada uma delas. E aí eu chamo isso aí de razão trigonométrica.
Uma delas eu vou chamar de seno, a outra eu vou chamar de cosseno, a outra eu vou chamar de tangente, cossecante, secante e cotangente. São 6 maneiras, cada uma eu vou dar um apelido para elas. Esses valores, quando os ângulos forem 30, 45 e 60, vocês já sabem quais são. Já sabem decorado. Quando eu quiser o seno de 30, eu vou ter 1/2. Quando eu tiver cosseno de 30, vai dar raiz de 3/2. E essa tabela vocês já devem saber montar, eu não vou perder tempo com ela aqui não. Eu sei que meu tempo já estourou, mas eu queria fazer só uma coisinha antes de terminar a aula com vocês. Que é essa questão aí, ó. Rapidinho aqui, todo mundo aqui junto. Ó. A figura adiante representa o perfil de uma escada, cujos degraus têm todos a mesma extensão e têm todos a mesma altura. Se eles têm a mesma extensão e têm todos a mesma altura, vão ser vários degraus iguais, não é isso? Então vai manter a mesma proporção o tempo todo, porque vai manter a mesma inclinação o tempo todo. Se todos os degraus tiverem o mesmo tamanho do x e do y, todos vão ter a mesma inclinação o tempo todo. Se eles vão ter a mesma inclinação, eles vão ter a mesma proporção. Aí eu te pergunto, você trabalhar com todos eles? Não. Se você souber o que acontece com um deles, não vai saber o que acontece com todos os outros. Aí pronto. Ó. Ele disse que o AB vale 2 metros e quer saber qual a extensão de cada degrau da escada. Se eu pegar cada degrauzinho aí e chamar de x, a altura de cada degrau chamar de y, o que vai acontecer com a extensão da minha escada? Você olha para a figura e vê que tem 6 degraus. Então ela vai ter 6x de tamanho e vai ter 6y de altura. E é aquela história que eu falei para vocês. Ó, qual é a razão de proporção? 6. Ó, x está para y, o outro, 6x está para quanto? 6y. Tudo bem até aí? Se ele me deu o ângulo, se ele disse que o ângulo vale 30 graus, o que eu posso fazer? Eu já sei decorado as proporções quando o ângulo é de 30 graus. Eu chamo essas proporções de seno, cosseno e tangente. E aí eu olho para a figura e penso, espera aí, quem é que eu estou relacionando nessa figura? Eu estou relacionando hipotenusa? Não. Então não pode nem ser seno nem ser cosseno, porque seno é cateto oposto sobre hipotenusa e cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Quem eu estou relacionando na figura são os dois catetos. Qual é o nome da relação entre os dois catetos? Tangente. Aí é só trabalhar com isso aí e olhar para a figura como se ela fosse uma tangente. Qual é aquele ângulo lá da ponta? É 30 graus, o enunciado falou. Qual é a tangente de 30? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Vai ser 2 metros dividido por 6x. Como tangente de 30 é igual a raiz de 3 sobre 3, é só você pegar o 3 e cancelar. O x você joga para cá e o raiz de 3 você joga para lá. Vai ficar x aqui e 1 sobre raiz de 3 do lado de lá. Quando você racionaliza o denominador, vai ficar raiz de 3 sobre 3. O x é já o tamanho de cada degrauzinho. E ele pediu ou não pediu o tamanho de cada degrau? A extensão de cada degrau vai ser raiz de 3 sobre 3. Ok? Então percebam que aqui ele disse os tamanhos das duas dimensões, 2 catetos. Eu usei o quê? Tangente, porque ele me deu o ângulo de 30 graus. O gabarito é a letra E. Na outra, só um segundo. Ó. Na outra, ele pegou a escada e botou a escada inclinada na parede. Se a escada tem 2 metros, os 2 metros são catetos ou 2 metros vai virar a hipotenusa da escada aí, do triângulo retângulo? Hipotenusa. Se é hipotenusa, não é mais tangente. Se é hipotenusa, já é ou seno ou cosseno. Se for cateto oposto é seno, se for cateto adjacente é cosseno. Nesse caso, ele queria a altura ali, ó, o H. É isso que ele queria mesmo? É, ele queria o H. Como ele queria o H, eu trabalhei com quem? Com seno. Aí virou seno de 30 igual a H sobre 2. Aí, ó, como seno de 30 é 1/2, o H vai dar quanto? 1 metro. Na última,
Que essa daqui, ó, é a mesma coisa. Só que ele botou qual ângulo? 60. Se ele botou o ângulo de 60 graus e ele me deu o x, eu te pergunto, dá para eu achar a hipotenusa? Dá ou não dá? Só que aí eu vou usar o quê para achar a hipotenusa? Vou usar o cosseno. Cosseno de 60 é igual ao seno de 30, que é 1/2. Substituindo, o x vai dar quanto aí? 180 metros. Tudo bem? Ele queria, depois, que esse cara que está na posição B se afastasse. Para terminar a questão, esse cara se afasta até enxergar o prédio sob o ângulo de 30 graus. Aí você tinha que se tocar só do seguinte, ó. Tá vendo aquele ângulo de 60? O ângulo de 60, ele está do lado de fora do triângulo vermelho, não está? O ângulo do lado de fora, ele é sempre a soma dos outros dois ângulos. Se aqui é 30, lá em cima também tinha que ser quanto? 30, porque ele é ângulo externo. O ângulo externo é a soma dos outros dois. Se aqui é 30, ali é 30, o x tinha que ser o mesmo x aqui de baixo. Se eu acabei de encontrar o x que vale 180, o outro x também vai valer quanto? 180. E o gabarito é a letra B de bola. Não vou fazer mais, então a gente fica aqui até amanhã. Galera, obrigado. Espero que vocês tenham guardado a ideia de que proporção, tá bom? Até uma outra oportunidade aí a todos. Bom restante de manhã para todos aí também.